A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Que Jesus te abençoe. Todo louvor, toda honra seja dada a Deus. Parabéns, aniversariantes. Temos aniversariante hoje da família, muito importante. Que Jesus te abençoe e que te dê muitos anos de vida. Hoje fazia tempo que a gente não estava no Velho Testamento, né? Voltamos hoje. O Velho Testamento, às vezes, a gente tem que estudar muito, né? Porque tem que fazer um contexto novo, um contexto atual. Mas é muito bom a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus é bom. Então, iremos ler 2 versículos da Bíblia, onde fala da boa influência do sacerdote Joiada sobre o rei Joás. Então, o sacerdote Joiada, que é o que eu vou falar hoje, que o personagem, ele influenciou muito o rei Joás e foi muito importante na vida dele. Né? Lê para nós. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Segundo a Reis 12, 1 e 2. Amém. Nós vamos fazer essa pregação em 2 partes. A segunda parte vai ser depois da morte do sacerdote Joiada. A gente vai ver o que aconteceu. Joiada foi um sacerdote que fez a vontade de Deus e fez a sua obrigação da melhor maneira possível. Foi amigo do rei Joás e o influenciou a andar nos caminhos de Deus enquanto estava vivo. Ele foi muito importante. Perguntamos, o que acontece com a pessoa que faz a vontade de Deus e cumpre a sua obrigação da melhor maneira possível? Né? O que acontece com essa pessoa? É o mesmo que vai acontecer com o sacerdote Joiada. Um sacerdote íntegro, amigo do rei, é o tema nosso. Um sacerdote íntegro, amigo do rei. Vamos ver o contexto anterior, que a gente faz tempo que a gente não fala sobre o Velho Testamento, não anda recordado. Nesta época havia o reino do norte e o reino do sul, sempre falo isso. Estamos falando do reino do sul, reino de Judá, capital Jerusalém. Não estamos falando do reino do norte, que é Israel. Capital Samaria, não. Falando do reino do sul. O rei Acasias morre. O rei Jeú do norte o mata. 2 Reis 9, 27. A gente até falou sobre essa história já. Sua mãe Atalia mata todos da família real e assume o trono. Então, quando Acasias morre, a sua mãe Atalia mata todo mundo para ela assumir o trono sozinha. Olha, era filha de Acabe, era má igual Isabel e Acabe mesmo, cruel. Jeoseba, irmã do rei Acasias e esposa do sacerdote Joiada, esconde o filho do rei Acasias. Então, tinha um filho, sobrou do filho do rei Acasias, ela escondeu. O nome do filho do rei Acasias era Joás, que é o que a gente comentou. Ele tinha 1 ano de idade quando foi escondido. 6 anos depois, Atalia é morta e Joás se torna rei, com 7 anos. Tudo isso com a participação do sacerdote Joiada. Eu não pus as referências aqui, vocês estão acostumados, eu vou até comentar isso aqui. Essa história que a gente vai falar hoje é 2 Reis de 12, de 1 a 16. Essa história continua depois do 16 que a gente vai falar. Coincidentemente, essa mesma história está em 2 Crônicas 24, de 1 a 16, que é esse tempo que nós vamos falar dela. Só que 2 Reis dá uma informação e 2 Crônicas dá outra informação. Então, a gente juntou tudo. Então, alguma coisa que tem aqui é de 1 Reis, outra é de 2 Crônicas. Que expor sozinha, separada, não dá como fazer a narrativa. Então, vocês estão acompanhando, eu não pus nem a referência, porque senão ia ficar muito difícil. Então, vamos lá. Reinado de Joás. Joás reinou 40 anos em Israel. Se ele reinou 40 anos em Israel, ele morreu 47 anos, né?
Ele começou a ser rei com 7 anos. O rei Joás foi obediente a Deus enquanto o sacerdote Jeoiada o orientou. Isso é muito importante. Enquanto ele estava sob orientação do sacerdote Jeoiada, ele foi muito bom. Os altares nos lugares altos não foram derrubados, né? Lugares altos, eles faziam altares. Os altares, você sabe o que é altares, né, que eles faziam? Eles faziam umas pedras juntas assim, ó, nos montes, nas montanhas, que eles gostavam disso, e queimava, fazia sacrifício, matava animais, queimava incenso a outros deuses. E só podia ser em Jerusalém para você fazer sacrifício e acender incenso. Então era contra a lei de Deus. O sacerdote Jeoiada provavelmente teria pedido ao rei Joás para destruir estes lugares altos. Com certeza, a Bíblia não narra mais certeza. Mas o rei Joás provavelmente não quis aborrecer os adoradores nos lugares altos. Então tinha aquelas pessoas que adoravam nos lugares altos, que estavam fazendo errado, e ele não destruiu, não quis aborrecer eles, e a gente vai ver que esse povo vai ter uma grande influência nele. Depois, como veremos mais tarde, o rei Joás sofrerá grande influência dos adoradores nos lugares altos. Eles vão influenciar muito o rei Joás depois da morte de Jeoiada. E essa influência será o seu fracasso. É a próxima pregação. Só 2 reis de Judá tiraram os lugares altos. Foi o rei Ezequias e o rei Josias. Só esses 2. O resto tudo manteve. Imagina, tantos reis, só esses 2 que não. O rei Joás resolve reformar o templo. Olha que interessante. Foi ele que interessou o rei, reformar o templo. O rei Joás mandou os sacerdotes recolherem as ofertas e impostos no templo. Toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. Essas ofertas e impostos não é fácil entender. Então eu pus só isso porque eu fiz até uns estudos para ver como faz, e a gente, até os comentaristas mesmo dizem que não é fácil. Mas vamos pôr isso aí, ofertas e impostos. O templo já havia sido construído há 150 anos, estava velho. Os reis e rainhas anteriores que não conheciam a Deus, cultuavam outros deuses, saquearam e abandonaram o templo. Pegaram o que era do templo, saquearam, levaram para outros deuses, né? Jezabel é a rainha delas, né? A Thalia, que é sua filha, e tantos outros. E a Casias também. Quando o rei Joás já reinava 23 anos, os sacerdotes não tinham feito a reforma do templo. Olha que coisa. Já tinha 23 anos reinando, e cadê a reforma? Cadê o dinheiro que vocês iam coletar? Que não estou vendo nada pronto. Né? Lê para mim Romanos. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Romanos 12, 4. Muito bom. Não era função dos sacerdotes reformar o templo. Reformar o templo era função do rei ou governo, nos dias atuais falando. Essa é a função do governo, não é do sacerdote. Todas as ofertas recebidas para a reforma do templo provavelmente foram gastas em sua manutenção. As ofertas não foram tantas. Os sacerdotes não foram dirigentes, não empenharam, não foram dedicados na construção do templo. Então, 2 coisas. Eles não foram tão dedicados na pedir oferta, porque veio pouco, eles gastaram lá no dia a dia deles, e não empenharam tanto. Por que eles não fizeram isso? Porque, na verdade, não era a função deles. Eles tinham o trabalho do tempo, contratar pedreiro, eles não conheciam, não era. Então, eles não falaram não, mas também não tomaram providência. Fizeram assim, como nós vamos fazer isso? Então, cada um, o corpo, né? A igreja tem um corpo, cada um tem uma função. Não adianta querer você fazer uma coisa que outra. E eu estava pensando nisso aqui, eu vi esses dias uma pessoa conversando sobre construção civil e um discutindo, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, eu não sei que conversa é essa, eu não estou entendendo nada. Sabe, coisa de telhado, essas coisas. Quer dizer, não é a área da gente, a gente não entende. Não queria, a gente prepara um sermão, mas para construir a gente não dá conta. O rei Joás chamou o sacerdote Jeoiada e os outros sacerdotes e disse para eles não pegarem mais as ofertas prata para a reforma do templo.
O rei Joás, quer dizer, eu vou falar essas ofertas, as ofertas eram dadas em prata, em objetos, não tinha, a gente vai falar isso mais tarde, não tinha moeda ainda durante os reis de Israel. Essa moeda cunhada, sabe? O nome estranho, né, cunhada. Essa é uma imprimida, que tem a cara do rei, tu não tinha. Então, a pessoa levava um objeto de prata lá, pesava, vai tanto, pagava as pessoas. Era isso. O rei Joás tirou a obrigação dos sacerdotes de reformar o templo e de recolher as ofertas. Duas coisas, ó, vocês não vão recolher dinheiro e vocês também não vão reformar o templo. Os sacerdotes concordaram. Interessante aí, eles concordaram. Porque eles viram que não era para eles. Eles podiam dizer, não, deixa para a gente vai, como falar, a gente vai ser mais, como seria uma palavra, ser mais dedicado, né? Não, eles falaram, não, tudo bem, isso não é com nós mesmos, foi para outro. Por ordem do rei Joás, o sacerdote Joiada pôs um cofre na entrada do templo e do lado direito de fora do templo, né? Do lado direito e de fora do templo ele pôs um cofre. Interessante que o sacerdote Joiada é que pôs, pedido do rei. A gente vai ver que o rei Joiada vai ajudar muito mais os sacerdotes, mas eles não vão ser sozinhos mais. Mandou todo o povo depositar as ofertas, prata dos cofres, impostos da lei de Moisés e tantas outras ofertas. O rei ordenou para todos trazer os impostos que Moisés havia exigido no deserto. Bom, é bom observarmos que agora é o rei que manda o povo colaborar com as ofertas para a reforma do templo. Aí sim, o povo colaborou. Olha que coisa, que cada um... Quando o rei falou, pôs o cofre, falou para o sacerdote oído, põe o cofre aí. Tinha uma abertura no cofre. Agora o rei que vai determinar para o povo, traga oferta para construir o templo. Aí a oferta veio, com abundância, mas teve que ter a ordem de quem? Do rei. Às vezes ele quer dar uma ordem assim, para assim, deixa o chefe pedir, porque aí ele obedece, né? Em coisa de administração não é com o sacerdote. Bom, o sumo sacerdote e o escriba real já foi junto, ó, o sacerdote e o escriba recolhia as ofertas de prata e entregava ao supervisor da reforma do templo. Assim eles pagavam os trabalhadores e compravam materiais para a obra. Toda oferta arrecadada foi para pagar somente a reforma do templo. Então, nesta época não havia moedas, as pessoas levavam objetos de prata e eram pesados. Não tinha moeda cunhada, né, essa imprimida aí que a gente fala. É bom observarmos que a oferta, quando enchia lá a gente fala gasofilácio, essa palavra não tem nem no dicionário, já procurei ela e é tão usada ainda. Alguns falam arca, né? Uma coisa assim, para pôr oferta. Ao que enchia, pegava o sacerdote, o escriba real pegava e levava, sabe para quem? Para o supervisor, o cara que fazia a compra de madeira, de pedra, e pagava o servente, ele que fazia isso, e aí foi trabalhando em conjunto. O rei, né, os funcionários do rei e os sacerdotes. Aí a coisa fluiu. E todo o povo contribuiu com alegria. Lê para mim. Porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7b. Amém. Deus ama quem dá com alegria. Todos colaboraram com alegria. Não se exigia prestação de contas do que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Olha que coisa. Ia muita ofertas para eles. Toda oferta dava para quem contratava e comprava objetos. E não pediu nenhuma prestação de conta. Ver se você está fazendo certo. Se está sendo honesto. Confiava no que eles estão falando. Não é, Lipe? Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4, 2. Mordomo é o que cuida ou administra o que é de outro. Um empregado de confiança responsável por tudo. A gente vê isso muito no filme antigo, hoje não tem, né? Hoje em dia seria o gerente de uma loja, por exemplo. Ele é o gerente, ele que olha tudo, o que entra, o que sai, o pagamento do funcionário, quem está, não. E quer dizer que essa pessoa tem que ser o quê? Fiel, honesta. Não é isso? Você não vai contratar um gerente que seja desonesto. Em Deuteronômio 25, 15, diz para pesarmos e medirmos corretamente, para o Senhor Deus nos dar
muitos anos de vida. Então, para sermos honestos, lá em Deuteronômio 25, tanto nas medidas como nos pesos, para a gente viver muitos anos. Está lá, Deuteronômio 25, 15. A oferta pela culpa e ofertas pelo pecado pertenciam ao sacerdote. Então, nem todas as ofertas eram para construção. Lógico, o Bezerro vivia de quê? Vivia de ofertas, não é? Podia ter por outro versículo aqui, né? Digno é o trabalhador do seu salário, tá? O apóstolo Paulo falou isso. Reforma termina... Quando a reforma do templo acabou, levaram ao rei Joás, o sacerdote Joiada, o restante da prata e do ouro. Com a prata e o ouro que sobraram, fizeram vasilhas para o templo. Então, o templo tem várias coisas, vasilhas, utensílios. Faltavam vasilhas no templo porque foram usadas no culto a Baal, no reinado de Jezabel, Acasias e Atalia e outros reis. Né? Vamos pôr esses três aqui. Então eles saquearam o templo, desprezaram o templo, então faltava muita coisa. E graças a Deus, além da reforma do templo, né, comprou os utensílios, sempre foi muito bom. Né? O rei Joás teve esse mérito junto com Joiada. Assim. Quando Joiada viveu, foram apresentados holocaustos continuamente no templo do Senhor. Então os holocaustos, né, a oferta totalmente queimada e as ofertas de sacrifícios, que tem os horários, são 2 períodos do dia, foram apresentadas. Tinha influência do... A gente vai ver que não vai ser sempre isso. O sacerdote Joiada vive muitos anos, 130 anos, e foi sepultado com honra junto com os reis de Israel em Jerusalém, porque fez a vontade de Deus e fez sua obrigação da melhor maneira possível. Então, ele morreu, além de velho, com honra, e foi sepultado junto com os reis do sacerdote. Olha que valor. A gente vai ver ainda, o tanto que ele foi importante, o Joiada, e foi valorizado pelo rei. Lê, por favor, a conclusão. A pessoa que faz a vontade de Deus e cumpre a sua obrigação da melhor maneira possível, morre velho e com honra. Eu tenho feito a vontade de Deus e cumprido a minha obrigação a melhor maneira possível, né, para viver muitos anos e com honra, né? Eu tenho feito a vontade de Deus e tudo que tem para me fazer eu faço da melhor maneira possível. O sacerdote Joiada foi sim, ele morreu velho e com honra, que Deus nos dê vida e que a gente, né, seja uma pessoa como ele, se esmere, né, no seu exemplo. Vamos falar a oração repetida? Senhor Deus amado. Senhor Deus amado. Me faça ser obediente a Ti. Me faça ser obediente a Ti. Crendo em Jesus. Crendo em Jesus. E fazendo o meu melhor. E fazendo o meu melhor. Para viver muitos anos. Para viver muitos anos. E ser honrado. E ser honrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de João diz o seguinte, lê para mim. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. João 2,17. Jesus tinha zelo pela casa de Deus, pelo templo da época. Amava, preocupava e tinha cuidava. Ao ponto de expulsar por 2 vezes do templo os vendedores que faziam comércio na casa de Deus. Então Jesus expulsou os cambistas e os vendedores por quantas vezes? 2. A primeira vez durante a Páscoa, está lá no livro de João. E a segunda vez foi na entrada triunfal em Jerusalém, está em Mateus, Marcos e Lucas, né, nos 3 evangelhos sinóticos. A segunda, né, purificação do templo. Jesus tem zelo por nós, nos ama, preocupa e tem cuidado de nós. Porque o nosso corpo também é templo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 8. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por amor, Jesus deixou os céus e morreu em uma cruz para nos salvar, para que o nosso corpo não termine no inferno. Se você ainda não aceitou Jesus em seu coração, faça hoje mesmo. Jesus ama o templo. Jesus ama o templo, igreja, onde Deus Pai é adorado. Ama você que tem um corpo onde o Espírito Santo mora. Não se esqueça
que Jesus te ama, ame-o também. Amém? Jesus te ama. Como ele amou o templo e cuidou dele, explorou os cambistas, ele nos ama, nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Encaixou bem. E ele te ama e você passa a amá-lo também, passa a ser seu discípulo, se ainda não é. Lê para mim Provérbios. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios 22, 29. A pessoa dirigente é a pessoa que faz bem o seu trabalho. É a pessoa dirigente. Dirige bem o seu trabalho, a sua vida. O sacerdote Joiada fez tudo em sua vida da melhor maneira que pôde. Escondeu o rei Joás quando este tinha 1 ano de idade para não ser morto pela rainha Atalia. Está lembrado disso? Ele mais a sua esposa. Quando o rei Joás tinha 7 anos, ele apresentou aos líderes do povo e fez com que ele assumisse o trono. Então o rei Joás assumiu o trono com 7 anos, graças ao sacerdote Joiada. A rainha Atalia morre nessa época, bem próximo. Quando o sacerdote Joiada foi escalado com outros sacerdotes pelo rei Joás para reformar o templo, e a reforma não foi realizada, porque não era função do sacerdote a reforma do templo, mas do rei. Quando a reforma do templo passou a ser dirigida pelo rei e pelo sacerdote, o sacerdote Joiada colaborou da melhor maneira possível. Então, agora quem vai administrar o templo? É o sacerdote e o rei. Então, Joiada não tirou o corpo fora. É ele que fez tudo o que foi preciso fazer. O sacerdote Joiada foi orientador do rei Joás desde menino. Frequentava o palácio. Então, ele foi um homem que frequentou o palácio. Trabalhou junto com o rei na construção do templo. Quando morreu já velho, com 130 anos, foi sepultado junto com os reis de Israel. Sempre esteve junto com o rei, que diz o sábio, né? Quem faz bem seu trabalho habita entre os reis, não com gente simples. Por quê? Porque foi dirigente de sua obra, porque fez bem o seu trabalho, fez bem a nação de Judá, fez bem a Deus e fez bem ao templo. Está lá em 2 Crônicas 24, 15 e 16. O Senhor Deus te dará muitos anos de vida e você estará junto com o rei. Estará junto com as pessoas importantes, porque você é dirigente, faz bem o seu trabalho. O Senhor Deus escutará as suas orações. O Senhor Deus fará um milagre na sua vida, na pessoa de Jesus Cristo. Qual a sua dor, a sua angústia, o seu problema, o consolo que precisa. Para Deus não há impossível e tudo é possível para quem crê, para quem tem fé. Quero orar por você. Como o sacerdote Joiada viveu muitos anos e teve sucesso e habitou, conviveu com o rei, que era gente importante, que você vai conviver com quem é importante. Deus vai te dar muitos anos de vida. E que você terá uma vida com honra, como ele teve, né? Foi sepultado com os reis de Israel. E muitas vezes alguns de nós vão primeiro, né? Não vão viver muitos anos, nem tudo. Nós estamos falando no caso de Joiada, mas há muitos sacerdotes a morrer. O importante é a vida eterna, que é tão rápido. Nem tudo, né, dá certo, mas no caso do rei Joiada deu certo. E que dê tudo certo na sua vida. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, quero pôr na tua presença essa pessoa que está com o coração triste, coração amargurado, Senhor. O Senhor precisando de um milagre, precisando de um socorro. O Senhor seja na área da saúde, a área de relação familiar com filho e esposo, ou Senhor, a área financeira, ou Senhor, alguma dívida, uma questão na justiça, algum filho problemático, Pai, fazendo coisas erradas, seja qual for o problema, Senhor. Ô Senhor, que o Senhor faça um milagre na vida, Senhor, que essa pessoa te siga, que essa pessoa seja teu servo, seja tua serva, como foi o sacerdote Joiada. O Senhor que recebeu honra e viveu muitos anos, que o Senhor dê honra a essa pessoa, Senhor. Que todos aceitam Cristo, que todos tenham Jesus no coração.
Oh, Senhor, põe na tua presença, Senhor. Enche o nosso coração de fé, de esperança, porque quem crê tudo é possível. O Senhor é o Deus do milagre. É tudo que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém? Jesus te abençoe. Ora ao Pai Nosso, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o vosso reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Jesus abençoe vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus. Que Jesus te dê muitos anos de vida e que você fique junto com as pessoas poderosas, junto com o Rei. Fique com Deus.